Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos, e vamos para uma pequena meditação, hoje com o tema Caminho Excelente, e o texto é 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 13, que diz: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo ciências, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, cessará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. É um texto maravilhoso, né? Que por si só, ele fala tanta coisa ao nosso coração. E é interessante que esse texto de 1 Coríntios 13 é um complemento de 1 Coríntios capítulo 12, porque Paulo fala acerca dos dons espirituais no capítulo 12. Ele fala de tudo aquilo que o Senhor, através do seu Espírito, concede à igreja, né? Ele escreve essa carta aos Coríntios, ele diz, olha, não quero que vocês sejam ignorantes. Aí ele começa a falar, eu quero que vocês entendam acerca dos dons, como é que o Espírito distribui os dons na igreja, capacitando a igreja para os diversos trabalhos. Aí ele diz, a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo Espírito é dada a fé, a outra pelo Espírito a ciência, né? E Deus vai levantando pessoas, capacitando na sua casa para realizar a sua obra. Uns são mestres, outros são apóstolos, outros são professores, e ele vai discorrendo ali acerca dos dons e como é importante os dons para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. E depois que ele fala toda essa maravilha, né, ele sempre falando que é o Espírito que promove isso, que é o Espírito Santo que capacita, e que esses dons, eles agem de forma, conjunta, eles são importantes andarem juntos, e ele faz uma alegoria desses dons, né, de cada membro do corpo da igreja como uma parte do nosso corpo físico, né, que a mão é importante, os olhos é importante, o pé é importante, a boca, o nariz. E nosso corpo, eles trabalham junto num propósito só. Então, que essa unidade da igreja é importante, que a igreja deve buscar os dons. Ele termina o capítulo 12 dizendo assim, todos têm dons diferentes. Ele disse, eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Depois que ele fala acerca de todos os dons e de toda a maravilha que é essa operação do Espírito capacitando a igreja para realizar a obra, ele diz assim, procurem, ele primeiro me aconselha, procurem com zelo os melhores dons, busquem os dons. É importante buscar os dons para realizar a obra do Senhor, para que a obra tenha continuidade. E aí ele diz, mas eu agora passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente.
E aí ele entra no capítulo 13 falando sobre o caminho do amor. E é interessante que realmente é um complemento, porque ele diz assim, ó, as ciências vão desaparecer, as profecias vão cessar, tudo isso vai passar. Os dois são importantes para a vida momentânea aqui, mas o amor vai transcender tudo isso. E ele diz assim, mas busquem os dons, busquem com zelo os dons, mas eu mostrarei um caminho sobremodo excelente, e é o caminho do amor, é esse caminho de viver essa vida com propósito. O que a gente poderia resumir desse capítulo 13? É que ele está dizendo que todas as nossas motivações, elas devem ser feitas em amor. Tudo que a gente for fazer para Deus, né? E se não for motivado pelo amor, não tem valor. É o que ele começa dizendo. Eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso distribuir meus bens aos pobres, eu posso fazer uma série de coisas, mas se isso não tiver como motivação o amor a Deus, o amor às pessoas, isso não adianta nada, né? Ele faz, isso vira só símbolo que retine, é um símbolo batendo, é barulho, é zoada, mas ele não tem eficácia em si mesmo, porque todas as coisas elas têm valor quando elas são motivadas e agidas pelo amor. Meus irmãos, e há tanta interpretação equivocada acerca do amor. As pessoas confundem tanto amor com paixão. E como é importante a gente fazer esse diferenciamento do que o amor é tudo isso que está escrito aqui, que eu acabei de ler para vocês. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a gente vê muita confusão em torno daquilo que é amor. As pessoas estão confundindo paixão com amor. Eu não sei vocês, mas eu ando muito preocupada com o número absurdo de casos de feminicídio que tem acontecido no Recife, em Pernambuco, no Brasil e no mundo, porque isso é uma coisa que tem sido tão chocante, tão alarmante. Mulheres, namoradas, esposas, são companheiras, são mortas pelos seus maridos e uns até matam a mulher e se matam depois em nome dessa coisa chamada amor, né? Não, porque amava, não podia perder a pessoa, não se contenta com a separação, não deixa o outro ir embora quando o outro não quer mais continuar aquela relação. E é uma coisa assim chocante. Eu acho que a gente precisa, como sociedade, como igreja, de um alerta sobre isso, porque não é possível. Toda vez que eu vejo um caso desse nas mídias sociais, na TV, eu fico me perguntando, meu Deus, até quando vai acontecer esse tipo de violência contra as mulheres, esses casos que eles são diários de feminicídio acontecendo. Embora a gente tenha no Brasil a Lei Maria da Penha, parece que isso não freou essa situação e a gente fica assim em choque de ver que em nome do amor, que não é amor, coisa nenhuma, né? A gente sabe que isso é um sentimento de posse, isso é uma paixão dos infernos, é uma paixão doentia, é aquela pessoa que não deixa o outro ir embora quando ele não quer estar mais junto, né? Isso é uma coisa terrível. E a gente vivendo nesse tempo do advento, eu estava lembrando que como eu gostaria que os homens, os machos, eles se espelhassem em José. José, esposo de Maria, José o carpinteiro, José o pai adotivo de Jesus. Porque José, quando soube que Maria estava grávida e que ele não tinha coabitado com ela, ele não tinha tido nenhuma relação íntima com Maria, o texto bíblico diz que ele tentou deixá-la de forma secreta, porque ele não queria difamá-la. Veja só, veja que caráter, veja que homem, realmente homem de Deus, homem com H maiúsculo, homem no sentido próprio da palavra, homem de honra, homem de valor, era José, esposo de Maria. Ele tentou deixá-la secretamente. Eu fico pensando nos dias, se hoje é dessa forma, imagina antigamente como era uma mulher, uma jovem, uma menina de aproximadamente 15 anos, era mais ou menos a idade de Maria naquela época, aparecer grávida, sendo comprometida, sendo noiva, e dizer isso ao noivo, olha, eu estou grávida. E eu acho que ela não contou
que o anjo tinha aparecido para ela, aquela história toda, porque ele tentou deixá-la secretamente, porque ele pensou assim, se eu não tive nada com ela, ela agora me aparece grávida. Mas o anjo depois apareceu a José e disse, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí a história todos nós conhecemos, né? Ele ficou com Maria e, enfim, nasceu o Salvador Jesus e aquela sagrada família estava ali sob os cuidados do Senhor e sobre a bênção de Deus. Mas hoje as pessoas matam por muito menos, ai meu Deus do céu, basta desconfiar que está sendo traído, ou a mulher simplesmente dizer, eu não quero mais essa relação, eu me cansei, não estou feliz nesse relacionamento, para ela sofrer todo tipo de... Quando uma mulher vem decidir por isso, ela já sofreu todo tipo de pressão psicológica, muitas vezes, né, de todo um abuso naquela relação, são relacionamentos conturbados, são relacionamentos difíceis, e que a mulher chega a um ponto que não aguenta mais e diz, olha, já deu, aí quer sair daquela situação, às vezes já vem de agressões físicas reiteradas, já foi na delegacia da mulher, já prestou uma queixa, já pede uma protetiva, enfim, e aquele cara não desiste, ele diz assim, ele olha para aquela mulher com um sentimento de propriedade e quer acabar com a vida dela, se você não é minha, você não é de mais ninguém, mata, e às vezes diz assim, por não aguentar também viver sem você, eu me mato, a gente vê tanto caso desse, e a gente vê que isso não é amor. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor se alegra, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Meus irmãos, há muita confusão com amor e paixão, essa paixão que a psicologia diz que tem prazo determinado para acabar, né? Segundo os psicólogos, uma paixão ela dura em torno de 2 anos, e aí essas pessoas que vivem movidas pela paixão, elas vão precisar sempre a cada 2 anos estar renovando essa paixão, porque daqui a pouco aquela pessoa não interessa mais e já busca viver de paixões e paixões. Mas o amor não, o amor é outra história, o amor é outra praia, o amor é tudo isso que está aqui em 1 Coríntios 13. E eu oro muito e peço a Deus que Ele nos dê uma sociedade de homens com H maiúsculo, homens de fato, homens como José de Maria, homens que têm dignidade, que tratam a mulher com respeito, que mesmo diante, se fosse verdade aquela história ali, se Maria tivesse sido grávida, não pelo Espírito Santo, mas de uma outra forma, José tinha caráter suficiente para deixá-la sem denegrir sua imagem, sem agressão, sem violência, sem humilhação. Ele foi um homem em todos os sentidos. Então, fica esse texto para a nossa meditação e um conselho para as meninas, para as mulheres, todas nós, né? Quando a gente pensar em se relacionar com alguém, a gente vê o histórico da pessoa. A gente, muitas vezes, muitas mulheres acreditam que comigo vai ser diferente. O cara bateu na primeira mulher, bateu na segunda, tem um histórico de violência, comigo vai ser diferente. E não vai. Não vai. Só se houver uma metamorfose geral nesse coração, só se o Senhor Jesus arrancar esse coração de pedra que tem naquele camarada e botar o coração dele, se houver uma mudança radical de vida, porque caso contrário, essas histórias elas vão se repetir sempre, porque ele faz com um, ele faz com outra, a pessoa acha que comigo vai ser diferente, ou quem sabe a culpa foi da mulher. Muita gente até pensa isso, né? A mulher é a culpada e transfere a culpa, quando esses caras são pessoas doentes, são pessoas que não têm Deus no coração, não têm um coração de caráter, não são homens no sentido da palavra como foi José, e que a gente precisa estar alerta, todas nós. Eu me preocupo, né? Eu penso em tantas meninas, em tantas pessoas por aí, né? A gente, mulher, tem que pensar nas nossas filhas, nas nossas netas, nessa sociedade que tão violenta, rodeada por homens assim, homens
que não sabem o que é amor. Eles conhecem a paixão, eles conhecem o desejo, eles têm o sentimento de propriedade, mas eles não sabem o que é amor. Que Deus tenha misericórdia de todas nós mulheres e que a gente, como sociedade, como igreja, a gente ensine aos nossos filhos, né, aos nossos netos, a gente ensine as pessoas, ao homem o que é ser homem. Você que tem filhos homens em casa, vocês mulheres e homens que estão vendo essa reflexão e tem filhos homens em casa, ensinem aos seus filhos como tratar uma mulher, ensinem aos seus filhos sobre honra, sobre dignidade, sobre o que é amor, sobre o que está aqui na palavra de Deus em 1 Coríntios 13, como é o sentimento de amor, que é de cuidado, que é um amor além das aparências, além da carne, além desse desejo, além dessa paixão, né? Amor é continuidade, amor é encontro de almas e não de físico, e não de corpo, e não é sentimento de domínio. A gente não pode dominar a vida de ninguém. O amor é tudo isso que está relatado em 1 Coríntios 13. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Paizinho, eu te agradeço por tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai, aqueles que ainda vão ouvir. Senhor, dai-nos corações, Senhor, amorosos, que a gente possa encarnar essa palavra de 1 Coríntios 13, Senhor, quando nos mostra um caminho excelente, que é o caminho do amor. Sem amor nada adianta, não adianta servir na igreja, sem amor não adianta, Senhor, se relacionar com as pessoas, sem amor nada flui, nada vale. O amor é o que valida todas as nossas ações, o amor é o que dá sentido à vida, o amor é o que nos capacita, Senhor, para viver o melhor de Ti. Abençoa-nos neste dia e protege, Senhor, nossas filhas, nossas netas, nossas sobrinhas. Protege, Senhor, todas as mulheres dessas relações doentias, dessas relações de posse, dessas relações machistas, Senhor, que vem só para destruir. Protege-nos, Senhor, nos mostra o caminho do amor sempre, aqui e agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração. Tchau, tchau.